Bom, dito tudo isso, eu vou dizer para vocês que teve uma nova convocação, uma nova rodada de convocação do Dorival Júnior. Mais 4 atletas foram chamados, né? O Evanilson foi chamado, o Ederson foi chamado, o Ederson que era do Corinthians, do Fortaleza, tá na Atalanta, assim como o Bremer, zagueiro da Juventus, e o Rafael, goleiro do São Paulo, substituindo o Ederson, goleiro do Manchester City, que acabou tendo uma lesão e ficará fora aí das convocações aí Copa América e também nesses amistosos antes, essa data FIFA antes da Copa América. Faltam 30 dias para a gente começar a Copa América e o São Paulo vai ter aí um pepino para descascar, vamos dizer assim. Vai perder o seu goleiro titular e nesses 9 jogos, ele pode perder até 9 jogos, né? E aí você vai ter que escolher a experiência do Jandrei ou a juventude do Yang, né? O São Paulo vai, claro, num primeiro momento, vai no básico, né? Vai na bola de segurança que é o Jandrei. Mas nessa corrida, nessa briga, o Zubeldia também vai querer observar alguns jogos do Yang, porque o Yang ele é muito elogiado. É um jogador que quase saiu do São Paulo. O São Paulo fez uma força, renovou, segurou o jogador. Tinha muito destaque em Cotia, né, na base, no sub-20, jogando copinha. E o São Paulo trata esse jogador com muita expectativa, assim como o Leandro, que é outro goleiro, que hoje é o 4º goleiro na hierarquia, e é um jogador que também gera muita expectativa. O Zubeldia vai querer olhar, né, algumas partidas do Yang, ver como é que é o comportamento dele, como é que ele se sente em jogos no time principal e ganhar, claro, confiança. E aí vai ter uma escolha para esses 9 jogos, né? Para essa sequência de jogos sem o Rafael. Então é claro que no primeiro momento o Jandrei é o segundo goleiro, é a bola de segurança, é o jogador que está pronto e apto para jogar, vai ser assim, mas o Yang também vai receber oportunidades. Então é uma, vamos dizer assim, briga, não uma batalha, né? Uma disputa, vamos dizer assim, para quem vai assumir a titularidade quando o Rafael for para a Copa América. É claro que o Zubeldia entende que o Jandrei é o cara que está pronto, é o cara que sempre entra quando o Rafael não está jogando. Foi assim também, inclusive, na Copa do Brasil, né, no primeiro jogo lá em Belém, quando o São Paulo poupou até o Rafael, e o Jandrei acabou tomando um gol, mas era um gol indefensável, aquele chute que o jogador do Águia de Marabá nunca mais vai acertar, né? Ou dificilmente vai acertar. O Jandrei foi bem, o Jandrei é um jogador que tem ali muita experiência e claro, é a primeira opção ali do Zubeldia. Digamos que vai acontecer sim uma certa disputa aí e o Zubeldia vai fazer essa análise. Para mim, muito interessante essa ideia do Zubeldia, para conhecer o elenco ao máximo, como ele quer conhecer, propiciar, né, proporcionar essa disputa entre os dois goleiros. E aí, vocês vão na experiência, na bola de segurança do Jandrei ou na juventude e quiçá o cara arrebenta no gol, que é o caso do Yang, que é um moleque que vem treinando muito bem e arranca muitos elogios, por exemplo, do preparador de goleiros, que é o Otávio Wall, no São Paulo. Bora falar agora sobre o São Paulo. Queria contar para vocês o que há de verdade na informação de que o Wellington, lateral esquerdo, tem conversas avançadas para renovar seu contrato com o Tricolor. Essa informação foi divulgada nas últimas horas e dá conta de que uma reunião no final de semana entre as partes e a presença do Zubeldia pedindo para que o Wellington seja um pouquinho mais moderado e tope renovar seu contrato, que tudo isso teria ajudado. Entrei em contato com uma fonte do departamento de futebol e perguntei: o Wellington está mais perto de ficar? E a resposta foi: não é verdade. A negociação segue exatamente a mesma. O Wellington ganha 70 mil mensais, o São Paulo oferece 200 mil por mês com aumentos gradativos, mas o Wellington pede 600 mil mensais. Só para completar sobre o tricolor, James Rodrigues pode parar na Espanha, pelo menos foi o que garantiu uma jornalista colombiana, vale a lembrança de que o James é da Colômbia. Bora falar de São Paulo agora, meu povo. E hoje nós temos uma bancada aqui especialista em São Paulo. Não tem novela? Não tem hoje? Hoje o capítulo foi suspenso. Não tem hoje o capítulo da música lá. O José Paz vai explicar como que tá a situação da lateral esquerda do Tricolor. Tem jogador chegando, Zé? O São Paulo tá de olho aí no Alexandro, né? Eu já tinha até trazido essa informação aqui, o jogador que tá lá na Juventus, tá com seu contrato sendo encerrado agora no meio do ano. E aí veio a notícia lá do GE. Globo, do Marcelo Braga, de que o diretor de futebol do São Paulo, um homem forte lá no São Paulo, o Rui Costa, teria entrado em contato com o Alexandre. Eu já trouxe aqui essa informação e conversando com muita gente lá da diretoria, Bacejo, que o São Paulo entende que o Alexandre é um cara de nome, que viria para resolver a questão da lateral esquerda do São Paulo, só que agora o que me passaram é o seguinte: é uma negociação difícil,
e que depende muito também de que propostas que o Alexandro vai receber, porque ele voltando para o Brasil, ele mexe com o mercado inteiro, vai ter muita gente atrás dele, porque é um jogador que passou pela seleção brasileira, um estrangeiro com o maior número de jogos na história da Juventus, um cara importante no futebol mundial, é uma negociação difícil, mas o São Paulo vai brigar, essa é a informação que eu tenho, o São Paulo vai brigar para contratar o Alexandro, que na visão da diretoria do São Paulo e na minha modesta também, viria para resolver o problema. A gente tem o Wellington lá numa questão de renova, não renova, aquela renovação que está travada. Parece que agora destravou um pouquinho, o Zubeldia conversou com o jogador, o Wellington sabe que hoje ali na lateral esquerda ele é o dono da posição, tem o Patrick, que vez ou outra joga por ali, mas é uma lateral esquerda do São Paulo que depois saiu o Caio Paulista, o negócio degringolou lá. Então o Alexandro viria para resolver, bastante. Não, de fato, o Alexandro, ele passou as últimas 9 temporadas jogando pela Juventus da Itália, chegando em final de Champions League, ganhando 5 campeonatos italianos consecutivos, né? Então, assim, é um jogador que tem mercado na Europa. Talvez aos 33 anos, se ele sai da Juventus, ele pode acabar indo para um clube de segundo escalão. Pode até ser que ele não consiga ainda se recolocar na primeira prateleira do futebol mundial. Mas se ele quiser, se a família dele, se essa for a opção dele de permanecer na Europa, ele tem totais condições de permanecer na Europa. Eu acho que mercado para ele não falta. Inclusive, acompanhando as notícias, a gente vê que o Porto, que é o clube que ele defendia antes de chegar à Juventus, estaria interessado no retorno dele, né, lá para Portugal. E, de fato, o São Paulo competir com o Porto, acho que é uma competição um pouco desleal, porque o Porto tem um poderio financeiro maior, sim, disputa a Champions League, isso, então pode apresentar uma oferta mais atrativa, lá, né? Mais visibilidade, mais né? visibilidade. E como o Zé Paz bem lembrou, ele já tem uma história lá no clube. Agora, se a opção dele, da família, for retornar ao futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, o São Paulo tem também um projeto atrativo, porque hoje conta com bons jogadores, sim, como Lucas, Rafinha, jogadores tarimbados com grande trajetória no futebol europeu também. Está disputando a Libertadores, é um grande sonho do clube, da torcida, conquistar o tetracampeonato e voltar a ser o único clube brasileiro com mais títulos, né? O clube brasileiro com mais títulos, o único tetracampeão. Então, assim, o São Paulo tem argumentos para atrair o Alexandro, mas tudo vai depender da vontade da família. Depois de 13 anos na Europa, talvez não seja tão fácil assim abrir mão da vida, da rotina no velho continente para voltar a essa loucura que é o futebol brasileiro. Mas se ele estiver disposto a voltar, o São Paulo vai com tudo. Vai com tudo para tentar contratar. E é um jogador que seria titular aí em 20 clubes da Série A e 18. Sem dúvida.